TV Câmara Entrevista. Amigos da TV Câmara, hoje estamos recebendo aqui no plenário da Câmara Municipal de Palhoça o Procurador-Geral do município de Palhoça, Dr. Luciano Dalla Posa. A Procuradoria-Geral do município funciona como um órgão representativo do município junto ao Poder Judiciário e também em questões extrajudiciais. Dr. Luciano, no ano passado, ano de 2021, foi agraciado aqui mesmo na Câmara Municipal com o título de cidadão honorário do município de Palhoça. Doutor Luciano, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Ed, boa tarde a todos que assistem a TV Câmara, é um prazer. Agradeço o convite para falar um pouquinho do trabalho da Procuradoria-Geral do município, das ações que nós temos feito junto ao município, e isso é de suma importância para toda a comunidade. Doutor, qual é o real papel da Procuradoria-Geral? A Procuradoria trabalha em várias frentes, Ed. Nós trabalhamos internamente fazendo todo um controle e fiscalização dos atos administrativos, sejam atos de pessoal, sejam atos do próprio Executivo, decretos. Todos os projetos de leis que são encaminhados a essa Casa Legislativa também, eles passam pelo crivo da Procuradoria-Geral, que analisa a legalidade, faz toda essa análise também com relação às questões internas, as questões relevantes do município, tudo passa pela Procuradoria. Doutor, a Procuradoria-Geral do município, pode-se dizer que ela funciona como um órgão de equilíbrio entre o que o gestor pretende ou quer fazer e aquilo que ele pode fazer à luz da Constituição, à luz da legislação? É importante essa tua colocação, essa tua pergunta, porque nós acabamos sendo um órgão fiscalizador do Poder Executivo. E eu te falo que eu sou procurador de carreira desde 2011. A partir de 2015 fui convidado, então, a assumir a cadeira de procurador-geral, ainda na gestão do ex-prefeito Camilo. E de lá para cá eu tenho estado à frente da Procuradoria. Com muita felicidade eu te falo que é bom trabalhar com gestores que ouvem a Procuradoria. Porque naqueles casos onde nós observamos que não há legalidade no ato, ou que o próprio gestor possa correr algum risco na realização daquele ato, nós alertamos, alguns projetos inconstitucionais, por exemplo, nós alertamos, e eles têm nos dado ouvidos, e isso tem protegido também aos gestores, tanto junto ao Poder Judiciário quanto ao próprio Tribunal de Contas. Quais são as principais demandas atualmente, doutor Leandro, na Procuradoria do município de Palhoça? A Procuradoria ela trabalha em diversas frentes, como eu te disse. Então, nós temos demandas desde a área de medicamento, onde a sociedade ela busca, através do Poder Judiciário, medicamento. Nós temos demanda na área ambiental. Nós temos demanda na área administrativa, contratos administrativos, processos licitatórios, também tudo passa pela Procuradoria. Além das ações também e processos administrativos de servidores públicos, também passam pela Procuradoria. E ainda nós podemos falar aqui da execução de dívida ativa, Então, a Procuradoria está fazendo um trabalho muito forte junto à Secretaria de Fazenda, uma parceria com o secretário da Fazenda, onde nós estamos buscando recursos que estavam perdidos, através de ações judiciais, buscando ali os maiores devedores do município. E essa arrecadação, ela nos ajuda porque ela volta para a administração poder investir em melhorias para toda a comunidade. Isso é muito importante. Essa questão da dívida ativa, doutor Luciano, vocês têm ajuizado muitas ações ou antes disso tem se buscado uma conciliação? Nós temos agora, antes de ajuizar a ação, nós temos também encaminhado alguns títulos ao cartório. E isso é importante porque o cartório ele tem um procedimento mais célere, E através de alguns acordos que nós fizemos também junto ao Poder Judiciário, nós estamos ajuizando ações só com valores um pouco mais expressivos, para que as ações sejam menos ações, mas com um valor um pouco mais representativo, E isso tem dado uma agilidade também maior ao procedimento e um retorno maior ao município nesse tipo de cobrança. O senhor falou há pouco sobre o ajuizamento de ações relacionadas a medicamentos. Sim. No governo do Estado, no âmbito do governo do Estado, esse é um dos grandes problemas. São bilhões de reais todos os anos com a conhecida judicialização da saúde. Aqui em Palhoça isso acontece também, claro, dentro das suas devidas proporções, em termos de numerário, em termos de valores? Acontece bastante,
O que acontece é que cada ente federado ele tem a sua competência, né? Então, nós estamos falando de baixa, de média e de alta complexidade. Mas, geralmente, o cidadão lá na ponta, quando ele ingressa com a ação, ele ingressa contra o município, e aí cabe ao município, então, vir aos autos e dizer, olha, esse medicamento ele não é de competência municipal, mas é de competência do Estado ou da União. E nós temos tido muito êxito de transferir essa responsabilidade, quando for o caso, ao Estado ou à União, tirando essa responsabilidade aqui do município, né? Porque tem medicamentos hoje que são caríssimos, né? Então, nós temos tido êxito nesse sentido. Agora, quando, de fato, a competência é municipal e que, por alguma razão, o cidadão não foi atendido, ou seja, pela falta de medicamento, ou porque o processo licitatório naquela aquisição ainda não foi concluído, é, de fato, a razão ao interessado ali, e nós acabamos até fazendo um acordo judicial. Mas sempre o cidadão primeiro tem que entrar com ação contra o município, ou ele já pode entrar contra o Estado? Não é uma regra, né? Então, cada cidadão, quando ele procura o advogado lá, o particular lá, acaba definindo qual a estratégia que ele vai usar, né? Mas quando ele não ingressa contra o Estado, ingressa somente contra o município, cabe ao município, então, indicar que aquele medicamento não é de competência municipal. E aí nós temos tido êxito de transferir essa competência ao ente público responsável, né? Doutor Luciano, o senhor falou também há pouco sobre uma outra demanda muito importante relacionada ao município de Palhoça, que é a questão ambiental. Na região sul de Palhoça, nós enfrentamos esse problema. Há terrenos lá que pertencem ao governo do Estado, até à União, precisam ser repassados para o município de Palhoça. Isso tramita na Assembleia Legislativa. Ao final de 2021, era para esse projeto ter sido votado e não foi. Como é que a Procuradoria está tratando dessa questão para tentar buscar uma solução definitiva? A Procuradoria ela tomou iniciativa, né, ali com o aval do prefeito Eduardo Fresse, em relação, primeiro, à aprovação de uma legislação que nos desse segurança jurídica para que nós pudéssemos, então, fazer toda a regularização fundiária em especial lá do Sul. E nós aprovamos a lei do REURB aqui em Palhoça. Essa lei ela foi muito discutida e hoje ela serve de padrão, ela serve de modelo para outros municípios que têm nos procurado, né, questionando alguns detalhes da lei, utilizando a nossa própria legislação como modelo para os demais municípios. A partir daí, então, você tem uma legislação sólida e você tem um procedimento administrativo definido de como fazer essa regularização, é importante, então, você ter as áreas cedidas ao município. Então, quando se buscou, no final do ano passado, do que tu disseste em relação à transferência daquelas áreas lá do Sul para o município de Palhoça, ou seja, transferindo do Estado para o município, para que o município, então, pudesse fazer essa regularização, a ideia era essa. Era que o Estado, então, transferisse a titularidade ao município, né? E o município, então, junto com a Secretaria de Habitação, a Procuradoria, em parceria com a Secretaria de Habitação, nós faríamos um grande projeto de regularização fundiária, onde aquelas pessoas que estão já com seus imóveis, né, consolidados lá naquela região, que têm as suas casas, que têm os seus cadastros imobiliários já definidos junto ao município, elas pudessem também ter a sua escritura pública, a sua matrícula imobiliária, que isso traz dignidade para a pessoa. Muitas pessoas elas tentam fazer um financiamento para construir, tentam vender o seu imóvel financiado e não conseguem justamente porque não tem a matrícula imobiliária, né? Então, isso daria segurança jurídica a essas pessoas. Às vezes nem água e luz pode ser instalado, né, doutor? Muitas vezes não conseguem porque não tem o título, né? O que gerou a dúvida? Algumas pessoas que têm imóveis ali no Sul também têm o seu registro público. E aí gerou uma grande dúvida, né? O que seria feito? Essas escrituras seriam anuladas? Seria dada uma nova escritura, né? Então, esse foi o impasse que gerou, até foi levantado pela Associação de Moradores, né? E que acabou atravancando um pouco esse projeto e o projeto não foi votado. Mas eu quero te dizer que todas aquelas pessoas que têm já a sua escritura pública, que têm já o seu registro público naquela área lá, em que, embora o Estado esteja transferindo a titularidade agora para o município, essas escrituras elas serão preservadas, né? Então, elas não vão precisar anular todas as escrituras, gerar uma nova escritura, até porque elas já têm a sua escritura pública. O que ocorre algumas vezes, Ed, é importante até a gente alertar a comunidade, é que a pessoa tem em casa o seu título de propriedade, a sua escritura pública, mas quando nós vamos fazer uma vistoria, nós identificamos que a localização do seu imóvel não corresponde à matrícula que ela tem. Então, nesses casos, sim,
né? Esses casos nós geraríamos uma nova matrícula imobiliária, ou seja, uma nova escritura pública para a pessoa, para dar segurança jurídica para ela que, de fato, o espaço que ela está ocupando corresponde à matrícula imobiliária que ela tem junto ao cartório de registro de imóveis. Doutor Luciano, comumente as ouvidorias dos órgãos públicos são o principal canal de acesso do cidadão. Eu imagino que na Prefeitura de Palhoça não seja diferente. Muitas demandas, como denúncias, representações, reclamações, enfim, que chegam à ouvidoria, elas são repassadas à Procuradoria do município? Muitas são repassadas, né? Então, quando a ouvidoria recebe determinada denúncia ou de uma situação que ocorre, quando é uma demanda urgente, imediatamente eles repassam à Procuradoria e nós, então, já tomamos as providências devidas, seja encaminhar para fiscalização de obras, quando é uma construção irregular, por exemplo, seja encaminhar para a Secretaria competente quando se trata de uma situação mais urgente, né? Mas a ouvidoria, muitas vezes, ela já tem tomado a iniciativa de encaminhar direto a pasta responsável para que se tome uma medida mais urgente. Quando ela tem dúvida, né, ou quando é uma situação que é nova para a ouvidoria, eles encaminham para a Procuradoria para que a gente faça essa primeira análise e que dê, então, o encaminhamento correto a essa denúncia ou essa reclamação do cidadão. Bom, a tramitação de projetos aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Palhoça, sejam eles de autoria dos vereadores, da mesa diretora ou do Poder Executivo, também tem muita relação com a Procuradoria-Geral do município. Doutor Luciano, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, até porque popularizou-se muito em âmbito federal essa questão da votação e aprovação de projetos, veto presidencial, derrubada de veto e tudo mais. Aqui em Palhoça, no ano passado, nós também tivemos isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para o nosso telespectador como é que funciona essa dinâmica. Então, quando o projeto ele é encaminhado do Executivo, né, conforme eu já tinha colocado para ti, previamente ele é encaminhado à Procuradoria, né? Então, a Secretaria de Governo elabora o projeto junto ao Executivo, junto ao gestor, e encaminha à Procuradoria para que nós possamos fazer uma primeira análise de legalidade, de constitucionalidade, para verificar se tem algum vício formal, ou vício até de iniciativa, né? E superado essas questões, o projeto, então, ele é encaminhado aqui à Casa Legislativa. Aqui, naturalmente, nós temos também procuradores, né? Temos a procuradora, a doutora Catiane, também, que faz essa análise aqui, não só dos projetos que vêm do Executivo, mas também dos projetos de iniciativa aqui da Câmara de Vereadores. E isso é muito importante porque dá segurança não só lá ao gestor do Executivo, mas segurança aqui também aos vereadores para que não se votem em projetos que muitas vezes não são de competência do Legislativo ou projetos que são de competência estadual ou federal, né? Então, isso dá muita segurança. Então, nós não temos vivenciado muitas ações por parte do Ministério Público referente a projetos aprovados aqui na Câmara de Vereadores, justamente porque temos esse controle prévio, e isso é muito importante. Mas a sequência, doutor, e aí que eu gostaria de chegar, em relação a essa explicação da dinâmica, quando um projeto é aprovado aqui na Casa Legislativa, ele vai para a sanção, para aprovação Perfeito. Ou não do prefeito. Perfeito. Esse projeto novamente passa, essa aprovação novamente passa pelo crivo da Procuradoria para dar o seu assessoramento? Entendi. Perfeito. Então, quando o projeto é de iniciativa do Executivo, né, e aí, então, já passou pela nossa análise, vem para a votação e o projeto ele é aprovado, quando ele volta para a sanção. Está tudo ok. A não ser que tenha sido feita uma emenda, né, e aí, então, nós fizemos a análise da emenda, né. Agora, os projetos de iniciativa privativo da Câmara, eles são, após a aprovação aqui, eles são, sim, encaminhados para a Procuradoria, e após a nossa análise, então, são enviados ao prefeito com uma recomendação de sanção ou de veto, quando é o caso, né? E compete, claro, ao prefeito, isso, privativamente, acatar ou não o parecer da Procuradoria. Mas, como eu te disse, assim, na gestão do Eduardo também, ele tem acatado na íntegra aquilo que a Procuradoria tem transmitido para eles, tem dado bastante segurança para ele, né? Doutor Luciano, tem alguns projetos de grande vulto aqui em Palhoça. Um exemplo é a PPP da iluminação pública, né? A parceria público-privada da iluminação pública, que acabou concedendo para o setor privado, evidentemente, a gestão da iluminação pública aqui no município de Palhoça. Como é que foi o trabalho da Procuradoria nesse sentido, para que andasse esse projeto, todo esse programa, ele passasse aqui pela Câmara e agora com a execução dele puramente simples?
Esse projeto ele iniciou-se na Secretaria de Administração, né? A secretária Cristina, trabalhando em conjunto com o Tribunal de Contas, né? E também em parceria com a Procuradoria, não só na elaboração do projeto, mas esse foi um projeto de longo prazo. Ele não foi assim, ele foi uma gestação, né? Tivemos problemas, tivemos que adaptar, tivemos que corrigir, e o doutor Orlando, que é o nosso procurador-geral também, procurador de carreira, foi quem acompanhou mais de perto, junto com a secretária Cristina, esse processo. Esse projeto é um case aqui do município, está sendo utilizado por outros municípios aqui do estado e até do Brasil, né? Porque tivemos êxito nessa primeira PPP. Isso abriu as portas para o município, em especial quanto à modernização. Nós estamos agora trabalhando com a administração moderna. É um projeto que, como eu te disse, ele é pioneiro, e a partir daí o que se pretende é que outras parcerias públicas-privadas também sejam firmadas e que possa entregar um serviço de melhor qualidade à comunidade com menor custo. Esse é o grande objetivo, né? Porque se você deixa tudo na mão do Estado, e aí quando nós falamos de Estado aqui nós estamos falando do poder público municipal, nós não conseguimos, muitas vezes, entregar ao cidadão com a rapidez que ele precisa, com a celeridade, quando isso está na mão da iniciativa privada, que muitas vezes é muito mais fácil. Nós dependemos de um processo licitatório para alguma situação, que às vezes é demorado, às vezes tem uma impugnação, e quando isso está na mão da iniciativa privada, acaba sendo um pouco mais célere, muito mais célere. Então, eu vejo que foi um grande avanço aqui para o município, essa primeira PPP, e abriu as portas para que outras sejam feitas, e eu creio assim que o grande benefício ele vai ser visto agora já a médio e depois a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Doutor Luciano, desde o ano passado, o Tribunal de Contas de Santa Catarina passou a considerar o cumprimento de metas dos planos municipais de educação no balanço geral da prestação de contas de cada um dos 295 municípios do estado. Tanto que alguns municípios, em 2021, tiveram parecer pela rejeição das contas referente a 2020. Não foi o caso de Palhoça, que Palhoça teve as contas aprovadas. Qual é a atuação da Procuradoria-Geral do município nessa questão? Como tu disseste, nós tivemos as contas aprovadas em relação a esse aspecto, né? E isso demonstra que Palhoça está preocupada com a educação. E a educação, nós entendemos que a base de tudo é a educação. E é importante dizer que esse trabalho é feito pela Secretaria de Finanças, juntamente com a Secretaria de Educação, né? Então, nós não tivemos nenhuma demanda na Procuradoria relacionada a esse aspecto, apenas algumas dúvidas pontuais de como se fazer a aplicação desse recurso, de que forma se chegar ao percentual legal para que não haja, lá na ponta, rejeição de contas, mas eram dúvidas pontuais que muitas vezes a secretária nos questionava, mas todo o trabalho foi muito bem elaborado e realizado junto à Secretaria de Finanças, né? Doutor Luciano, a perspectiva para 2022 é positiva em Palhoça, em termos de gestão pública, em termos de desenvolvimento do município? Eu acredito muito que nós estamos vivendo um momento de expansão, desburocratização e modernização da administração, né? Então, como eu te disse, nós estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Fazenda e estamos implementando já para agora, no início do ano, isso já foi uma conquista ano passado, por exemplo, os contribuintes pagarem os seus débitos com cartão de crédito, então já é uma modernização. Nós estamos implementando agora um novo geoprocessamento do município, onde o cidadão vai ter a possibilidade de emitir uma consulta de viabilidade pela internet. Então, ele vai lá, clica no mapa, clica no seu terreno e aí ele vai ter ali a sua viabilidade já expedida, né? Que antes aqui um processo administrativo demora 2 ou 3 ou 4 dias. Então, hoje muitos servidores trabalhando de forma a atender a população de forma mais rápida possível. Isso que é o nosso objetivo, né? Entregar um serviço de qualidade, eficiente e com rapidez. Então, eu vejo assim que nós estamos caminhando para a questão da eficiência, para a questão da modernização. Nós temos um comitê que foi formado, que é um comitê de desburocratização, onde nós temos reuniões semanais e aí nós discutimos ações possíveis para facilitar a vida do cidadão, né? Doutor Luciano, diante de tudo que o senhor explicou, o senhor nos contou, é justo dizer que o trabalho e o peso do desempenho, do papel da Procuradoria-Geral do município não recebe, muitas vezes, o reconhecimento devido e necessário da população? É que talvez as pessoas não conheçam, né? Porque nós trabalhamos no silêncio,
né? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui que tu vais até talvez não tenhas conhecimento. Por exemplo, uma grande obra de mobilidade aqui foi a Avenida das Torres, né, que foi inaugurada. Mas ali por trás tiveram diversas ações da Procuradoria, porque haviam ali pessoas que haviam invadido áreas públicas, nós tivemos que ingressar com ações para que essas pessoas fossem removidas, nós tivemos que fazer desapropriações, impugnações, nós tivemos que fazer em relação aos próprios contratos, né? Então, foram ações que precisaram ser tomadas para que a obra não parasse, né? Um outro exemplo que eu vou te dar, a Água lá do Sul, né? Que foi lá a Estação de Tratamento do Sul. Lá. Nós tivemos lá diversos embates judiciais por parte do proprietário, onde próxima à área onde foi feita a estação de tratamento, os proprietários onde passaram os dutos, né? Então, naturalmente, quando você inaugura uma obra, né, a população em geral não conhece o trabalho que foi feito previamente. E eu acho que o exemplo maior que eu posso te dar aqui é da própria duplicação aqui, aliás, a terceira pista, né, da 101. Por que isso? Em 2019, ainda na gestão do prefeito Camilo, nós ajuizamos uma ação civil pública, né, contra a autopista e tivemos o êxito numa composição judicial, numa audiência de conciliação, onde a autopista ela foi obrigada a fazer essa terceira pista. Então, hoje você sai daqui no final da tarde, né, para ir para o centro, em direção a Florianópolis, você tem um fluxo livre de veículos, mas porque houve uma atuação ali da Procuradoria. E, às vezes, a comunidade não tem essa noção, né? Então, nós trabalhamos, ajuizamos a ação, foi uma briga difícil ali, porque lida com todo um poder econômico, né? Mas conseguimos, através de um acordo junto ao Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e com a empresa, com que se fizesse a terceira pista e com que se definisse os prazos de conclusão do contorno. Então, isso foi muito importante. Posso ainda citar para ti aqui um acordo que foi feito com a Pedra Branca, né? Nós temos ali o sistema de abastecimento de água da Pedra Branca, ele não é pela SAMAI, ele é a própria Pedra Branca que toca o sistema ali. Fizemos um acordo homologado pelo juízo, onde nós vamos ter um investimento na monta de 11 milhões por parte da iniciativa privada, ali no Brejaru e Frei Damião. Então, o poder público não vai precisar investir esse dinheiro ali para a modernização de vias, asfaltamento, porque a iniciativa privada é que vai fazer essas obras. Isso fruto de um acordo que foi homologado em juízo. Então, é como eu te disse, são ações que muitas vezes a comunidade ela vê acontecendo, né? Ela vê a obra ocorrendo, mas por trás ali teve um papel muito importante da Procuradoria. Doutor Luciano, muito obrigado por sua entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Hoje nós conversamos aqui na TV Câmara com o doutor Luciano Dalla Posa, procurador-geral do município de Palhoça, aqui na TV Câmara. TV Câmara Entrevista.